Você está no Simplesmente Podcast, edição de número 9. Aqui você vai aprender a desvendar os segredos para obter uma vida extraordinária e de sucesso. Hoje nós temos um convidado aqui especial, mas antes de falar dele, eu gostaria de falar dos nossos parceiros. Comunidade Digital, ela trabalha uma metodologia de 3 passos. É uma empresa especializada em vendas pela internet. O primeiro passo é fazer com que o cliente encontre você e não você buscar esse cliente. O segundo é fazer com que esse público de alta conversão seja o principal para que consiga fazer a compra com vocês. E terceiro, os caras trabalham a estratégia 24 horas por dia através do Marketing Analytics. Então, 7 dias por semana você vai ter toda essa comunicação, toda essa estratégia sendo realizada sem com que você acabe perdendo essas vendas, ok? E quarto passo, que não está no script, os caras trabalham um modelo de transparência com relatórios, informações, para que você consiga conhecer melhor a sua empresa. E o nosso segundo parceiro é Vela Paris. São produtos aromáticos como velas, home spray, difusores e agora com uma novidade que é um perfume para cabelo. Tá? Todos os nossos produtos eles têm as essências da Firmenich, que é utilizado em produtos como Chanel, como produtos de perfumaria dos mais vendidos aí no mundo. Ok? Bom, mas sem mais delongas, eu gostaria de falar aqui do meu irmão, parceiro, Murilo, mais conhecido como Mumu, uma mente brilhante, né? Eu vou tentar descrever aqui um pouquinho do currículo desse cara que é impressionante. O cara é especialista em IA, IoT, que ele vai explicar isso pra gente, tá? Mentor, palestrante, pai de 7 filhos, como ele consegue tudo isso, né? E detalhe, foi o vencedor recentemente da Batalha das Startups na Record News. E depois ele vai até falar um pouquinho aí do sócio dele, enfim, dessas empresas que ele atua, onde ele tem as empresas. Seja muito bem-vindo, meu irmão Mumu. Obrigado de verdade. Pode até complementar o seu currículo, viu? Tá ótimo já. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Uma honra imensa estar aqui. Obrigado, Cauê, também. Poxa, fantástico fera. aqui, tá no nosso backstage. É uma honra muito grande e, como eu sempre gosto de agradecer, para mim é um privilégio poder falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente acredita, com pessoas tão boas, né? A gente estava antes aqui no warm-upzinho conversando a respeito da nossa liberdade de tempo. Umas 2 horas, né? 2 horas de warm-up. Nossa liberdade de tempo e espaço e a liberdade que a gente tem de estar com as pessoas que realmente valem a pena. A gente vai falar bastante disso hoje aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pô, maravilhoso, cara. Você é um cara incrível. Eu falei 2 horas antes porque a gente está aqui há 2 horas conversando. E eu prometo para vocês que eu vou mudar isso. Eu vou começar começando e não começar depois de ter começado. Que doideira isso aí, né? Mas assim, é muita coisa legal. Um cara incrível. Você é uma pessoa extraordinária. Obrigado. Cara, assim, tô muito feliz com a tua vinda. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite. Mas antes de começar a falar um pouco dessa sua trajetória, eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua essência, né? Da onde veio o Murilo, da onde veio o Mumu e como você construiu, né, tudo isso, como você chegou até aqui. Eu tenho um track record bastante interessante, né, para dizer assim. Eu tô começando a me acostumar a contar a minha história porque realmente é algo novo para mim. Então, quem é o Murilo? Da onde o Murilo veio? O que o Murilo come, né? Assim. Mais ou menos Hoje, isso, aqui né? no Simplesmente Podcast. É verdade. Como de tudo, não tem restrição, tamanho. Bom, eu nasci numa comunidade na zona sul de São Paulo, próximo ali ao Capão Redondo, especificamente um bairro chamado Jardim Ibirapuera, uma comunidade bastante carente. Minha família toda de lá também, oriundos
do Nordeste, meu pai, minha mãe também baianos. Sou filho de uma costureira e de um eletricista que ralaram muito para bancar minha educação e me colocar em patamares melhores do que o que a gente vivia naquele lugar. Eu nasci nessa comunidade e tive muitos divisores, muitos pontos de inflexão até chegar onde eu tô hoje. Então, começando um pouco de trás para frente, né? Sim. Você deu um resumo do meu currículo. Eu tenho outras atuações importantes no mercado também. Eu sou o sócio fundador e diretor de soluções e marketing da Fuse IoT. A Fuse IoT é minha empresa, é uma startup que está desenquadrando do esquema de startup indo para a empresa consolidada dentro de uma holding. A gente está presente em toda a América Latina, nessa holding também na Europa. Hoje a gente atende logos importantes, não sei se eu posso falar o nome dos Pode, logos. claro. Ambev, Itaú, Colgate, Mondelez, Arauco, Toyota, enfim. Uma série de empresas importantes. A gente entrega soluções completas de internet das coisas, IoT e inteligência artificial para a indústria 4.0 e cidades inteligentes. Então, essa é a empresa que eu trabalho hoje, que eu como fundador dela. Também faço parte do Comitê Internacional de AIoT e Robótica, pela I2AI, que é a Associação Internacional de Inteligência Artificial. Estou me deslocando agora, mudando um pouco minha posição, mas ainda estou atuando como diretor executivo de inovação na ABMEN, que é a Associação Brasileira dos Mentores de Negócio. Sou embaixador da OpenTal, que é uma DAO, né, uma organização descentralizada de negócios, onde a gente entrega executivo as a service para o mercado, num novo conceito chamado Value Economy. Também sou embaixador do Clube Bora Fazer, do meu grande amigo Fernando Seabra. Um beijo pro Toya também, da OpenTal, senão ele vai ficar com ciúme. Tenho também um canal de podcast temático sobre IoT, o maior canal global sobre o tema específico de internet das coisas. Enfim, e já recebi diversos outros prêmios de startup. Mas como é que isso tudo aconteceu na minha vida? Como é que eu cheguei hoje, aos 44 anos, podendo fazer e podendo ter essas atribuições? O primeiro ponto de inflexão que eu tive na minha vida na comunidade foi aos 13 anos de idade. Isso eu contei até num TED Talks que eu gravei agora recentemente no começo do ano. O meu sonho, Washington, com 13 anos, não era um sonho de uma criança comum, de ter um videogame, uma bicicleta, ir para Disney, né? Meu sonho era ter um revólver, cara, com 13 anos de idade, na comunidade. E o meu sonho de ter um revólver era para me proteger, no meu entendimento ingênuo da criança, né? Era para me proteger da polícia, porque a polícia entrava no bairro, ou ela levava, ou ela matava as pessoas que eu amava. Então, a forma que eu achava que eu podia me defender como criança era estando com uma arma à minha disposição. Porém, eu tive a incrível felicidade de, nessa mesma época, com 13 para 14 anos, uma pessoa, filho do diretor da escola que eu estudava, ele me deu a oportunidade e me colocou na frente de um computador. E ele falou, ó, isso é um computador, isso é um disquete, na época aqueles disquete Nossa, eu bolachão, lembro disso aí. né? 1,5 polegadas, não lembro na direita assim, mas tinha até o... Você colocava o disquete grandão, Pô, lembro daquelas fechava. telinhas verdes ainda, Era, né? exatamente, tela de fósforo, né? E aí eu vi aquilo ali e ele falou, ó, você pode trabalhar com computação, você pode trabalhar com eletrônica, existe um mercado. E ele me mostrou como que aquilo funcionava. E de primeiro contato que eu tive com o computador, eu falei, cara, isso pode mudar minha vida. E aí eu deixei de sonhar de ter uma arma e passei a sonhar em ter um computador. E aí eu comecei a estudar eletrônica. Meu pai, com muita dificuldade, né? Eu ajudava o meu pai fazendo os bicos de eletricista que ele fazia pelo bairro, né? E aí, com muita dificuldade, ele conseguiu pagar a minha escola técnica. Eu estudei eletrônica e aí eu não Quantos anos conseguia. mais ou menos você tinha? 14, 15 anos, 94. 14, 15. E aí eu queria entrar no mercado de trabalho, mas era muito difícil. Naquela época não existia e-mail. A gente mandava o currículo por carta, comprava o jornal amarelinho e via as vagas, circulava. E aí tinha o valor da postagem, tinha o valor do selo, tinha o valor de ir até o correio, que era longe, não era no mesmo bairro. Era uma série de dificuldades e às vezes a gente tinha que imprimir o currículo, tirar várias xerox desse currículo para poder distribuir nas recepções das Colocava lá no empresas. envelopinho.
Não né? que seja da nossa época, tá, gente? A gente só tá contando aqui. É história, né? Então era muito difícil, eu tinha uma dificuldade muito grande de encontrar trabalho naquela época. Um menino preto de periferia também tinha mais dificuldade Mais ainda. dificuldade. Então foi aí que eu comecei a empreender. Eu tinha a expertise que eu trabalhava com meu pai, ajudando ele nos bicos de eletricista. Então eu sabia passar fio, eu sabia montar tomada, eu sabia fazer essas coisas. E eu comecei a instalar internet na casa das pessoas. Lembra do Speed? Sim, Eu lembro. comecei a instalar Speed. Chegava a linha do Speed até o poste da pessoa e do poste para dentro era eu que puxava o fio e ligava o modemzinho, aquele barulhinho, né? E Nossa! eu fazia aquilo em 15 minutos. Mas para ter mais contato com o computador e poder aprender mais, eu demorava 2 horas para fazer. Eu conectava na internet, eu ficava brincando, mexendo no computador para aprender. Então, ali eu comecei a empreender, comecei a ganhar algum dinheiro, mas é claro que com 16 anos, 15 anos, eu não tinha nenhuma capacidade de administração, de gestão. Acabou não dando certo. E aí eu consegui um estágio e comecei a trabalhar numa empresa de telecom. E nessas empresas de telecom que eu passei no começo, eu acabei me desenvolvendo como programador. Na época era o nome, né? Webmaster, né? Webmaster. Programador, você deve lembrar disso. Lembro, lembro. Hoje é os devs, Sim, são os desenvolvedores, né? sim. E aí eu entrei numa empresa e comecei a me desenvolver como programador. E eu fiquei 22 anos sendo programador de URA e de discador preditivo, voltado especificamente para inteligência de negócio em call center. Então, eu sou o cara que desenvolvia aquele sistema que você liga, a fala: "Olá, obrigado por ter ligado. Digite o número do seu CPF após o bip." Pum. Uau. Aí você digita seu CPF, aí manda lá para digita sua senha, manda para um operador, o operador pergunta tudo de novo para você, né? Cara, Não tinha inteligência nenhuma. eu lembro de. Eu trabalhei com telemarketing também Aham. e eu vendi os serviços inteligentes da Telefônica, que era o Legal. chamada 3 lá e tal. Aham, CPA. Putz, exato. E eu tinha dificuldade para vender, porque às vezes pegava assim, olha, a senhora quer falar com a sua filha? Então a senhora diz com o número, liga para ela, e aí a senhora quer colocar uma terceira pessoa na linha. A senhora aperta o outro botãozinho do seu telefone, e isso tinha um custo, Aham. né? Hoje a gente faz isso, né? Coloca lá no WhatsApp e tal. Conferência. É. E eu vendi isso daí, cara. Olha que Putz, legal. era muito legal, Era assim. quando o Era serviço era novidade, né? novidade É. total. A gente é da Total. época que o celular com Vibracall era mais caro. Puta, eu lembro. Como que era? O StarTAC, né? Era, o celular que vibrava só tinha quem tinha grana, né, Nossa. cara? Não, e colocava do lado de fora ainda, né? É, Todo mundo vê que você junto, tinha um celular desse junto com a tamanho. chave do carro Com aquela. pendurada. Exatamente. Puta, que legal. Que E nessa história. época eu desenvolvia esses sistemas. Depois de 22 anos desenvolvendo URA, call center, eu vi que aquilo não entregava muito valor e eu já estava querendo viver mais de propósito, entregar mais valor para a sociedade. Enfim, você vai amadurecendo, né? E aí eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa chamada Stefanini. E na Stefanini eu conheci um cara chamado Marco. E eu me relacionava bastante com ele. E ele falava muito de uma coisa chamada digital, transformação digital, inteligência artificial, método ágil. Ele falava muito disso. E quantos anos atrás, assim? Isso Quanto há 10 tempo, assim? anos. 10 anos. 10 anos. E aí eu parei, fui pesquisar o que ele estava falando, porque o meu mundo era call center, né? Sim, Desenvolvimento para sim. call center. E aí lá eu me deparei com IoT, me deparei com Machine Learning, Big Data, Data Science, inteligência artificial, um monte de coisa. E eu vi que o mundo de call center ia acabar. A inteligência artificial, há 10 anos atrás, já estava sendo previsto que a inteligência artificial ia acabar com um monte de emprego, principalmente a área de call center, uma vez que não ia precisar mais do atendente. A própria inteligência E uma faria, coisa que a gente está né? vendo, essa ascensão Agora, com o ChatGPT, sei lá, de 2 anos, menos até, né? menos de 2 anos para cá, Menos é de um 2 boom, né? anos. E aí eu fiquei extremamente assim, abalado. Eu falei, cara, minha profissão vai acabar. E aí, para minha surpresa, nessas minhas pesquisas de mercado de internet das coisas, de Big Data, inteligência artificial, que era o que eu ouvia do Marco, eu me deparei com uma entrevista, eu olhei e era o Marco Stefanini que estava do meu lado, trabalhando comigo, falando comigo. Eu não sabia que ele era o dono da Stefanini. Uau.
E aí eu entendi ali o que que era um empreendedor. Eu vi um cara muito forte, muito inteligente, muito determinado, levando o negócio na mão de ferro para fazer acontecer, responsável por milhares de famílias. E aí acendeu a luz do empreendedorismo na minha cabeça, eu pedi as contas para abrir o meu próprio negócio e o que me apaixonou foi a internet das coisas, a IoT. E aí nessas minhas pesquisas de IoT, eu via a geladeira conectada, eu via a torradeira conectada no celular, e eu falava, gente, eu unia a minha expertise de eletrônica com a minha expertise de desenvolvimento. Eu falava, mas pra que a geladeira vai pedir meu leite, né? Por que essa geladeira não tá no hospital Cara, pedindo isso sangue, aí é algo incrível, pedindo né? vacina? Porque o bicho do empreendedorismo, do propósito, já tinha me mordido. E aí eu falei, eu vou abrir um negócio desse. Mas eu vou começar a medir geladeira que tem tecido, material biológico em hospitais e tudo mais. Pedi as contas CLT, 22 anos de carteira. Todo mundo, você é louco, pede pra te mandar embora, você tá Quantos maluco. anos você tinha nessa época, Eu assim, tinha de 33, 33 anos? 33 anos. Já 20 anos de companhia. 20 anos trabalhando com call center, 22 anos. CLT, eu pedi as contas e abri meu próprio negócio. Abri minha primeira startup, sem saber muito bem o que eu estava fazendo, assim como eu não sabia quando eu tinha 16 anos. Eu ainda estava como no viés de empreender, mas como todo empreendedor no começo, não busca conhecimento, sai fazendo, né? E hoje eu estou nessa função até de levar conhecimento para esse pessoal. Então, minha primeira startup quebrou. Eu desenvolvi um sistema, um hardware com conectividade de plataforma para medição de temperatura de geladeiras. E esse meu projeto eu levei para dentro da Anvisa, levei para o Hospital das Clínicas, a gente fez prova de conceito, passou, mas como é órgão do governo, na época teve a troca da prefeitura, o João Dória entrou para ser prefeito, Lembro. aí troca todas as gestões da autarquias, meu projeto foi Volta engavetado do zero, né? e eu Vai quebrei. tudo. É. Eu quebrei Putz. bonito. Aí eu abri a minha segunda startup e ali trabalhando com a IoT, meio que daqui, meio que dá para lá, eu passei por muita dificuldade. E eu pedi ajuda para um amigo meu que era sócio do grupo, o qual eu sou sócio hoje. Sim. E eu pedi ajuda, eu falei, Cadu, eu preciso de um emprego, tô passando uma dificuldade, minha esposa tá grávida. Se você não me ajudar, eu não tenho para quem pedir ajuda, cara, por favor, eu faço qualquer coisa, por qualquer salário. Tava muito difícil mesmo. Você tinha uns 35 anos, vai? Tinha 34, 35. O aluguel atrasado, minha esposa grávida, sem dinheiro, investindo num sonho. E os amigos falando, tá vendo? A gente avisou. Você Você é não devia ter feito trouxa, isso. volta. É. Seu lugar tá lá, você é um cara bom, mas eu não queria voltar. E aí o Cadu me contratou. E eu procurei o Cadu justamente porque era uma órbita diferente do que era o cenário de call center anterior que eu trabalhava. E aí, uma semana trabalhando lá, eu abri o notebook, eu olhei meus e-mails pessoais e tinha lá um e-mail: parabéns, você recebeu um prêmio daqui, melhor produto de agro, foi da minha segunda startup, que eu estava totalmente assim, Já já tinha, desistindo. tava desistindo. Sim. E aí eu recebi 8 premiações no ano como o melhor projeto de IoT de agro. Eu Nossa. desenvolvi um brinco do boi. Um brinco que faz rastreamento bovino em fazenda de criação extensiva, especificamente para Nelore. Abri minha segunda startup chamada Bov Que é um dos Connect. melhores cortes de E é gado que tem, a Nelore, o né? maior contingente Sim. de gado hoje no Brasil é dessa raça Nelore e é tudo criação extensiva e tem muitos problemas que o rastreamento desses animais ia ajudar a resolver. E aí eu peguei nessa veia e sem saber que era impossível, fui lá e fiz. Quando eu vi, eu estava uma semana trabalhando, que esse meu amigo me deu a oportunidade de trabalhar nessa empresa chamada Grupo Noveto. E aí uma semana trabalhando lá, eu abri meu e-mail, falei, cara, eu recebi um prêmio. Aí 2 dias depois eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso aqui. Era uma premiação do Mackenzie. Que legal, hein? E aí eu fui no Mackenzie, me apresentei e tudo, falou, ó, vai ter um evento, um coquetel, assim, vai estar tal diretor da TIM, da Vivo, tá todo mundo aqui, vem apresentar o seu projeto.
E aí eu fui apresentar meu projeto e aí eu fui classificado para fazer a demonstração no 4º Congresso Latino-Americano de Internet das Coisas e palestrar no palco da Vivo. Nunca tinha palestrado na minha vida. Tava vindo de uma situação precária e desiludido. E aí eu cheguei no CEO da empresa, que é o Luiz Palermo, e eu falei, Palermo, tem uma oportunidade aqui e tal, e você pode conversar comigo? Ele, claro, a gente foi na Copa, eu expliquei para ele o que estava acontecendo, aí ele viu minha tatuagem, eu tenho o IoT, né, tatuado no braço aqui. Ele viu minha tatuagem e falou, mas o que que é isso? Eu falei, cara, eu participei de alguns projetos, tive startups e tal, eu sei que você me deu oportunidade de trabalhar aqui como analista de suporte e desenvolvedor, mas a vida lá fora tá me chamando e eu tô confuso, não sei o que eu faço. Ele falou, mas o que que você precisa? Eu falei, são 15 dias que eu vou ter que passar fora em palestras, em feiras, recebendo essas premiações. Aí ele falou, vai lá, pode ir. Eu falei, mas não, seu emprego tá garantido, pode ir. Aí eu fui, passei 15 dias fora em visitando feira, apresentando a minha solução. E quando eu voltei para a empresa, para minha surpresa, eram corredores de vidro assim, né? Tava um monte de papel impresso colado nas paredes assim. Aí quando eu olhei, era a minha foto. Eu tinha saído no Estadão, na Folha, até na Rede Vida saiu entrevista minha, porque era uma novidade muito grande, ainda mais para o setor de agro. E aí, quando eu cheguei, o Palermo falou, cara, vamos conversar, eu quero saber melhor o que que você está fazendo. Eu expliquei para ele o que eu estava fazendo e ele falou, a gente tem um negócio na mesa. Não vai dar tempo da gente conversar agora, você topa ir almoçar? Aí eu fui almoçar com eles como analista desenvolvedor e voltei como sócio do grupo. Uau. Ele me fez o convite. A gente tem um negócio, tem um deal aqui, a gente quer abrir uma nova unidade de negócio e a gente quer chamar você para ser sócio e você administra, você leva esse negócio para frente. Você topa? Eu falei, topo, mas como é que faço lá no meu cargo de desenvolvedor? Ele, não, esquece. Você é um novo negócio, uma nova empresa, você toca isso daqui para frente. Queria só fazer um parênteses. Gente, olha o que ele está falando. Nada, nada acontece da noite pro dia. Foram anos. Foram anos treinando, se preparando. E o ponto de virada foi exatamente acreditar nisso. E detalhe, quando você participava das palestras, Mumu, você não tinha grana também. Nada. Porque você ainda estava na situação extremamente delicada. Sim. Quer dizer, às vezes a gente precisa tomar algumas decisões. E você sentiu isso no coração, cara? Foi algo que você falou assim, cara, isso é pra mim. Sim. Aquilo queimou dentro de você. Queimou. O que queimou em mim foi a questão da internet das coisas e olhar o propósito que a internet das coisas trouxe para minha vida. Eu vi no IoT a possibilidade de melhorar o mundo e a vida das pessoas. Na maioria das minhas publicações, eu sempre coloco esse motto, né? Esse lema, porque é realmente o que me move. Né? É melhorar a vida das pessoas, melhorar o mundo que a gente vive. E a internet das coisas, por mais intangível que esteja para as pessoas, porque elas não conhecem o termo, é algo que todo mundo vive. Seu relógio é um dispositivo de IoT. Né? A câmera, o celular é um dispositivo IoT. A televisão que se assiste, Netflix, é um dispositivo de IoT. O Tesla, o carro, é um dispositivo de IoT. Então, tudo que é coisa que está conectado na internet, levando dados e facilitando uma tomada de decisão ou gerando uma automação inteligente, é a internet das coisas. A internet das coisas é um conceito. Né? Então, isso eu falei, cara, eu posso conectar morros para saber se ele está deslizando e salvar vidas. Eu posso conectar coleira de cachorro para achar um cachorro que está perdido ou foi roubado. Eu posso conectar qualquer coisa para ter um dado e isso ajudar alguém. Cara, isso é... Aí a minha cabeça magnífico. Minha cabeça explodiu, Aston. Minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, existe um mercado imenso, infinito aqui. E aí eu me apaixonei a ponto de tatuar no braço. E naquela época, muito pouco explorado, né? Quando eu comecei a trabalhar com IoT, você procurava material, curso, não existia. Não é nem que era mato, até brinco com alguns amigos. A gente plantou o mato. Não tinha não tinha nem mato. Não tinha material, não tinha nada. Tinha pouca documentação, não existia curso. Quando você achava alguma coisa, era em outra língua, né? Era em inglês, era em alemão, então era em chinês.
Era muito difícil ter conhecimento e ali a gente conseguiu, lá 7, 6 anos atrás, fazer esses negócios acontecerem e por isso chamou tanta atenção. Eu abri essa nova unidade de negócio, mas eu fui absorvido por essa holding. Eu já tinha a startup Above Connect, do Brinco do Boi, e aí o Palermo me apresentou o Marcos, que é o sócio dele no grupo, e aí eles absorveram compraram a minha startup Above Connect, e a gente gerou uma nova unidade de negócio, uma nova BU, que é a Fuse IoT. E a Fuse nasceu como uma integradora de sistemas. Então, a gente tem a dor do cliente, eu entendia bem qual era o tipo de hardware, qual era o tipo de conectividade, qual era o tipo de software que compunha a arquitetura dele, e eu customizava uma arquitetura, uma solução para resolver a dor daquele cliente. O cliente quer reduzir o custo de energia. A gente colocava sensor, conectividade, plataforma para ele reduzir o custo de energia. Ele quer reduzir o desperdício de água. A gente colocava o sensor, a conectividade, a plataforma para reduzir o custo, o desperdício de água. E assim a gente entrou em cidades inteligentes e indústria 4.0 também. Uau. Mas isso pode ser feito em hospitais, em fazendas, shopping centers, em escritórios, em casas, em qualquer lugar, né? Então hoje o pitch da Fuse, a gente tem dentro da cultura de startups, tem um pitch de 5 minutos, tem um pitch de 4, de 3 minutos, tem um pitch elevator que é de 1 minuto. Aí eu treinei tanto o pitch que hoje eu tenho o pitch de uma frase. Se essa uma frase que eu falar para você no meu pitch não te interessar, eu nem preciso fazer o pitch de 1 minuto, de 4 minutos. Então, quando um empresário, um investidor me encontra numa feira, numa reunião, fala, cara, o que você faz? Eu reduzo sua conta de energia em 35%. Uau. O cara ele já mordeu a isca. Aí ele, caramba, o que mais? Te interessou? Quer saber mais? Então senta, vamos tomar um Que é café. genuíno. E é genuíno, né? Quem é que não quer economizar 35% da conta de energia, né? Os maiores custos que nós temos hoje dentro de casa. Dentro de casa. Imagina uma empresa. Imagina uma empresa. Então, assim, esse é o meu pitch de uma frase que eu levo, sento com o cara e eu abro para ele como é que eu faço isso. Então, o segundo passo desse convencimento, desse encantamento mas como é que você faz isso? Com inteligência artificial. Cara, inteligência artificial faz isso? Deixa eu te explicar. Aí eu mostro para ele a arquitetura, mostro a robustez da empresa, mostro que eu tenho resultados efetivos em grandes clientes, com feedback desses clientes. O cara compra a minha solução. Então, hoje a Fuse, em 3 anos, a Fuse está assim, decolando, voando alto, graças a Deus. Projeto em toda a América Latina. Grandes projetos para cidades inteligentes também para a indústria. E tudo isso começou dentro desse preparo, dessa trajetória toda. E com o Marcos Moraes e o Luiz Palermo, que são os meus sócios no grupo, me dando a oportunidade de poder fazer o que eu amo e o que eu acredito. Uau. Foi assim que tudo começou. Não, e hoje eu tô aqui. Não, e demais, assim, demais, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, além de você ser esse empreendedor, hoje um desenvolvedor, né, que conhece muito sobre tecnologia, você tem algum trabalho hoje que você faz na sociedade? Enfim, quando você falou de hoje eu ajudo pessoas, hoje eu ajudo empresas a construir essa startup para não falhar, como eu falei lá na primeira. Sim. Como é que você desenha isso? Você entende que isso primeiro precisa ter um propósito, e o propósito para que uma empresa ela tenha uma saudabilidade, ela seja consolidada, ela precisa ter um propósito, e esse propósito precisa ajudar pessoas? Queria que você contasse um pouquinho desse trabalho que você faz, enfim. Eu faço 2 frentes de trabalho bem distintas para ajudar o mercado e a sociedade. Eu aprendi andando com os gigantes, né? Sentando no ombro dos gigantes e olhando para frente na visão deles, que não é você querer ganhar dinheiro, é você querer resolver o problema do outro. O dinheiro vai vir, cara, né? Quando você entrega valor para a sociedade ela devolve com força para você, né? Resolve um problema da sociedade que você vive, que você vai ter um retorno muito bom. Do contrário, a mesma coisa. Se você está tirando o valor da sociedade, ela também vai tirar coisas de você.
sua liberdade, sua saúde, sua relevância, ela vai te impactar tanto positivamente quanto negativamente. A sociedade ela tem a energia do dinheiro, ela é neutra. Tem os dois lados. Dinheiro você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. A sociedade é a Sim. mesma coisa. Mas quando você usa para o bem, coisas boas acontecem para você. Então, entregar valor para a sociedade é uma dessas coisas. E a nossa sociedade é algo que eu entendo e eu quero trabalhar nos dois polos. O primeiro, que é ajudar outras empresas. É muito legal o que eu vou falar agora, porque vai muito na contramão da situação e o presente de muitos empreendedores e muitas empresas. Mas eu estou à disposição para ajudar vocês, que é uma primeira coisa de propósito é diminuir a mortandade de startups no Brasil. 70% das startups no Brasil fecham nos 5 primeiros anos, por diversos motivos. Isso é dado do Sebrae. Mas por que que elas fecham? Cara, o tempo da solução que a sociedade não está adequada, o mercado não está adequado ao tempo, é o preço da solução, é briga de sócios, existem vários implicadores. E aí, olhando para isso tudo, que eu vejo hoje em startups em early stage, na fase inicial, não falta motivação, não falta força de vontade, não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Tem muito dinheiro na mesa de investidor, de fomento. É que as pessoas falam que não tem dinheiro porque não sabem buscar esse dinheiro. E por que também não sabem buscar esse dinheiro? Por que essas startups param no meio do caminho? Falta de conhecimento. Eu não avancei na minha adolescência e não avancei na minha startup 20 anos depois, na primeira startup quebrou, por falta de conhecimento. Eu trabalhava 20 horas por dia. Minha solução funcionava. Eu tinha tudo, mas eu não tinha conhecimento básico para gerir um negócio. Finanças, administrativo, gestão de pessoas, parte legal, compliance, legislação, homologações, imposto, tributário. Cara, eu não tinha. Então, faltou um desses pilares, você quebra. Médio e longo prazo você quebra. Esquece de pagar o imposto para você ver. Acabou. Mesmo que você esteja Sim, fazendo sim, tudo sim, sim, certo, sim. né? Então, paga o imposto, mas deixa um problema no seu produto e não resolve. Você quebra também, as pessoas param de comprar. Então, é uma casa com pilares muito sensíveis que, em determinado momento, quando tiver algum balanço, se esse pilar estiver fraco, a sua empresa quebra. Então, hoje eu tenho uma função, que é um propósito para mim, que é ajudar empresas que estão com dificuldades, startups que estão com dificuldade de tração, de venda, posicionamento e de trazer todo esse arcabouço, né, de conhecimento. Eu entro nessas startups como um executivo as a service e eu atuo não como um mentor, não como um consultor, eu atuo como um executivo. Eu entro, faço reuniões, faço o meu assessment, dou o diagnóstico e entro para trabalhar junto. Resolver o problema junto. Ah, o que que você quer? Ah, eu tô vendendo super mal, tô com ticket médio baixo. Vamos lá, eu vou entrar, fazer um assessment da empresa, ver o porquê que o ticket médio é baixo, olhar para a operação, para o marketing, para o comercial, para o financeiro, para pessoas, traça um diagnóstico, um plano, sento com o CEO e a gente executa junto. E ali eu vou fazer com que a minha entrega de valor, que é a sua expectativa inicial, sua dor, seja totalmente sanada. Eu estou fazendo isso hoje para 9 empresas, Uau. né? E todas, quem for no meu Instagram e for lá ver os feedbacks dos meus mentorados, a gente chama de mentorados, mas executivo as a service, todos estão super felizes. Assim, eu tenho um mentorado que estava faturando 120 mil, estava com problema de break-even e isso não pagava as contas, está faturando já meio milhão. Uau. Ah, foi o Murilo? Não. Eu fui só o meio, eu fui só o veículo. Quem executou na ponta de verdade lá foi a própria empresa. Então tem empresas muito boas que é você mexer um parafuso aqui, mexer outro ali, pronto. Não precisa fazer muita coisa, não precisa trabalhar com inovação máxima, ir para o Vale do Silício e tentar se inspirar. Não precisa. É trazer alguém para ventilar o que você já está fazendo, já é o suficiente. Então eu tenho hoje esse propósito, que é um deles, né? Que é de ajudar essas empresas e startups a saírem do ponto A e chegarem no ponto B. Agora, por que eu estou fazendo isso? Eu preciso de concorrente. Meu mercado tem muito pouco concorrente. Então, Olha só. eu pego um projeto de IoT, aqui, ó, aqui, em Alphaville.
Se eu pôr uma proposta aqui pro lado, para fora, assim, ó, eles arrancam meu braço junto. Porque as empresas já perceberam, o mindset dos executivos já amadureceu a ponto de saber que essa tecnologia é um investimento que traz um ROI muito rápido. Ele resolve problemas e tem dados para tomar decisões de forma muito assertiva e muito rápida. Então, as empresas querem, mas quem é que está fazendo isso? Eles não encontram, eles só ouvem falar. É o IoT Caviar. E aí eles encontram uma startup lá de Santa Catarina, lá do Rio Grande do Sul que está fazendo. Aí quando traz para cá o cara só tem o PowerPoint, Washington. Ele só tem o MVP, o protótipo. Fala, puta, como é que eu vou escalar isso para as minhas 17 plantas no Brasil? Meus 14 mil funcionários no Brasil. Não escala. E aí ele fica querendo, tendo dinheiro, tem budget para investir, tem o problema, quer resolver, mas a tecnologia não está disponível. Então, um dos meus trabalhos é fazer com que esse mercado suba e essas empresas tenham a qualidade que a minha tem, que outras empresas de outros amigos têm. A gente está falando de meia dúzia de players de IoT que entrega solução para a América Latina inteira. É pouco. É muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Então, assim, eu preciso desses concorrentes, não é para concorrer comigo, é para atender demanda reprimida que eu tenho que eu não consigo atender. Isso é loucura. Então, eu preciso ajudar o mercado. É um propósito meu ajudar o mercado. Quanto mais a IoT tiver espalhado, mais o mercado cresce, mais a consciência tecnológica do pessoal sobe e mais isso vai ser difundido, mais barato vai ficar e todo mundo sai ganhando, tanto a sociedade quanto as empresas. Então, a minha mentoria, o meu trabalho de executivo dentro dessas empresas hoje é justamente para isso que eu brinco, né? Eu estou criando os meus concorrentes para não concorrer comigo, mas para estar junto, tá jogando junto Ajudar comigo. esse mercado, né? A Ajudar nesse empresa mercado. bateu em mim. Ô Murilo, a gente precisa de uma solução aqui para monitoração de processos industriais. Cara, eu não tô podendo atender, mas fala com o João, ó, João da empresa XPTO IoT, ele vai te ajudar lá. Se ele não te ajudar, você me procura de novo, que a gente vai falar com o Fábio da XYZ IoT. E assim, eu sei que tem várias empresas no mercado que não vão deixar esse cliente desassistido. A tecnologia sobe, a fábrica na China que vende o componente eletrônico ganha, a operadora de celular que vende conectividade ganha, o governo que está recebendo um imposto ganha, todo mundo ganha. O cara que está com a solução implantada, está tendo resultado, ganha. Então, por isso para mim virou um propósito. Uau. Dito isso, Muito bom. o meu segundo propósito é totalmente social. Dada a minha origem, que eu acabei de falar aqui, hoje eu sinto uma necessidade imensa de transbordar isso para outras pessoas. Transbordar o que? O conhecimento? Não, a inspiração. Eu quero ir, e estou indo, para comunidades, comunidade onde eu nasci, outras comunidades, dando a mão para outros empreendedores pretos de favela e tudo mais, para dizer, vem, é possível, dá, e é uma coisa que eu costumo falar, dá para você ter a sua moto com placa e documento. Dá para você vestir Lacoste comprada no shopping. Dá para você ter seu apartamento, sua casa, seu cachorro, sua mulher bonita. Dá. E é por aqui que você vai conseguir. E qual que é o caminho especificamente? Estude, não pare de estudar e esteja sempre envolvido com pessoas melhores do que você, em ambientes melhores. Se você estuda tudo, estudar tudo, psicologia, eletrônica, tecnologia, farmácia, porque isso tudo dá repertório para você estar em ambientes cada vez melhores, né? Então, não é uma pessoa que fala só de uma coisa, é um saco, né? Você ficar perto de alguém que só fala de academia, né? É um saco você ficar perto de alguém que só fala de filme. Então, tenha repertório, estude tudo quanto você puder estudar e esteja sempre próximo a pessoas muito melhores do que você. Se você é o inteligente da mesa, levanta dessa mesa porque está errado. Você tem que estar em mesas onde você é o burro, onde você não está entendendo. A gente comentou isso agora, né? Sim. Eu entrei nessa DAO, na OpenTAL. As primeiras reuniões que eu fiz com o Christopher Toya, com o pessoal... Cara, a gente brincou, eu não entendia nada do que eles estavam falando. Eu ficava no celular caladinho, anotando, Google,
printava a tela, guardava Google, para depois eu ir estudar e entender quais eram os termos. E quando eu encontrei essa galera, eu encontrei eles num momento em que eu sou o campeão da batalha das startups. Eu sou diretor de uma associação no Brasil, faço parte de um comitê internacional. Então eu sou nada. A hora que eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que esses caras estão falando, cara? Que é AES? Que é hash de blockchain, cripto, coin? E os caras falando. Eu não entendia nada. Eu Que falei, meu, linguagem é essa, né? não entendia, literalmente. Me bateu um desespero. E aí eu falei, eu vou ter que correr atrás e vou ter que aprender. E aí, hoje eu sou um dos embaixadores, né, desse grupo da OpenTal e atuo com 9 contratos como EAS. Então, você estar no meio dessas pessoas melhores que você e você estudar, foi o que me tirou lá do Capão Redondo e me colocou onde eu estou hoje e vai me levar ainda a um lugar onde eu não consigo enxergar. Vai me levar a lugares que eu ainda não consegui planejar. Porque Deus gosta de surpreender a gente, né? A gente pede uma coisa, Deus vai dar outra coisa muito maior, muito mais top para você. E esse é o trabalho dele. A gente estava falando agora, é Sim. agir no impossível. Então Ah, faça o seu possível, estude, esteja no meio de pessoas melhores que você, que naturalmente na sua caminhada vão aparecer pessoas que você não imaginava e você vai estar, frequentar lugares que você também nunca imaginou estar, nem sabia que existia, né? Então, não, isso eu falo é. bastante, hein, vocês separaram. Não, não, porra. Cara, eu tô aqui. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que esse cara aqui. A gente acabou falando aqui 2 horas antes de começar. Verdade. E é impressionante, impressionante, assim, a quantidade de coisas que ele faz. E, e quando a gente fala tudo isso, a gente até parece que ele é um cara pouco acessível. Pelo contrário, ele é extremamente acessível. Ele eu digo que nós somos pessoas normais, né? Sim. E realmente, essa questão do estudo é muito importante. E a primeira coisa, depois eu queria que você trouxesse um pouquinho do momento que você teve essa dificuldade, né? Passou por uma fase, eu sei que voltando um pouquinho, até de entendimento, como é que eu saio daqui, momento de depressão ali, de dificuldade que todo mundo tem, até que é o ponto de inflexão, né, que você falou. Sim. Muitas vezes a gente se encontra em situações como essa, porque você fica perdido, não sabe o que fazer, né? Eu queria que você contasse esse trechinho, porque eu acho que é tão importante. As pessoas às vezes, pô, no que eu acredito, né? Lógico, primeiramente você tem que acreditar em você, né? O ponto de partida é você. E aí é muito legal quando você fala, faça o possível e o necessário, porque Deus vai fazer o impossível, Exato. né? O impossível é com Ele. Por isso chama milagre. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu É achei isso. esse momento seu tão bacana, assim, sabe? E tem muita gente do outro lado passando por isso. Eu fico imaginando o seguinte: você chegando numa comunidade e o cara vindo conversar com você. Se ele ficar 30 minutos com você, ele vai mudar a vida dele, vai mudar o mindset. Mas isso depende dele, depende de você. Depende de você querer mudar. Primeiro você precisa querer. Então não adianta o Mumu ir lá e falar tudo isso que ele está falando. Eu, por exemplo, estou aqui como aluno. Eu estou aqui como aluno e eu sempre estou aqui nesse momento como aluno porque eu fiz já várias anotações aqui. E quando, eu também não falar bastante aqui, mas quando ele fala de estudar, de se preparar, de buscar a informação, busque a informação que você tem. Pô, mas eu não tenho livro. Vai no CELS, que está liberado aí, né? Às vezes a gente tem bibliotecas públicas. Utilize as ferramentas que você tem. A gente falou até num podcast anterior a dificuldade, e a gente estava falando sobre instrumentos musicais, né? De um convidado que a gente trouxe, Mumu, e ele disse o seguinte: você tem ferramenta sim. Vai lá no céu, que tem lá um teclado, que tem lá um tamborim, que tem lá. Lá você vai aprender. Então, aproveita o que você tem e depois você vai buscar investimento. Imagina o seguinte: esse cara aqui, para ter uma mentoria dele,
o cara precisa ter um dispêndio considerável, tá? Agora, se receber esse cara na comunidade de graça, meu irmão, você tá perdendo tempo e não aprender com esse cara, porque custa caro estar do lado desse cara aqui, tá? Mas eu queria que você contasse um pouquinho desse momento aí de inflexão, porque muita gente se encontra, né, nisso. Eu, por exemplo, já passei muitas Sim. coisas assim. Contando assim, parece que é tudo bonito, né? Tudo legal. Nossa, mas foi tão fácil, cara. Não foi. Não foi, né? Como dizia Churchill, né? Sangue, suor e lágrimas, cara. Exato. E muito sangue, muita lágrima e muito suor. Eu posso falar pra você um momento muito difícil que aconteceu há 2 anos, 3 anos. Eu tava num momento muito difícil na empresa. A empresa no começo ali, né? Gerando custo operacional, sem conseguir faturar o que gerava. O investidor no pescoço. Claro que é somente uma brincadeira, né? Mas a cobrança é Sim, forte. sim. A cobrança do mercado é forte. A autocobrança é forte. E eu entrei numa depressão sem saber. Eu ia trabalhar de manhã, eu acordava quando eu conseguia dormir. Era a base de remédio, você não dorme, você desmaia. Acordava de manhã, eu respirava fundo para ir trabalhar, eu ia chorando. Ia chorando. Eu sentava na mesa, chorando porque eu estava completamente perdido e era mais uma vez que não estava dando certo. Só que agora, cara, não estava dando certo e eu tinha tudo. Eu tinha internet, eu tinha um prédio de vidro lindo, maravilhoso, eu tinha sócio, eu tinha contato, eu tinha acesso, eu tinha um investidor e não estava dando certo. Meu Deus, cara, o que está acontecendo comigo? E aí eu acabei me afastando de Deus. Comecei a acreditar numa coisa mais universalista, mais física quântica, né? Não é papo Uhum. de coach, né? Mas Sim, mais sim. mecânica quântica, das coisas de energia, acreditei mais nisso. E aí eu tive um primeiro estralo, que eu fui fazer um trabalho social, entregar, durante a pandemia eu fui entregar cesta básica numa comunidade lá no Cangaíba. E o pastor falou só uma coisa, de 1 hora que ele falou, foi dentro de uma igreja da Renascer, a entrega de cesta básica foi lá, ele falou assim: tem gente que ao invés de adorar o Criador, adora a criação. Uau, isso é forte, hein? Nossa, me Olha, arrepia. Porque também tô arrepiado. assim, eu falei, caraca, sou eu. E a pregação tava falando de outra coisa. Ele falou essa frase só e voltou de novo pra pregação. E aquilo falou muito forte comigo. Eu falei, cara, eu tô adorando planetas, estrelas, galáxias, átomos, energia. Mas tem alguém fazendo isso tudo girar? Tem uma força maior aqui que eu tô deixando de lado. Esse foi um estralo. E eu continuei muito triste, continuei tendo as minhas dificuldades na empresa, até que chegou um dia que eu falei, cara, eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu chorando muito, 10 horas da noite, com vergonha da minha família, com vergonha dos meus amigos, porque meus amigos já estavam naquela, tá vendo, cara? Já a gente te avisou, de novo. Você tá se ferrando de novo. Você ganha bem no mercado, volta pro mercado CLT, tem emprego pra você. E aí eu falei, meu, eles estão certos e eu não vou voltar pra eles e dizer que eles estão certos. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu abri a porta da varanda do escritório, sentei no parapeito, olhei pra cima assim, eu tava chorando muito forte, mas eu não tive coragem de me jogar. Não tive. Eu sou muito Nossa. covarde, graças a Deus. Eu vi que, eu falei, não vou ter coragem. Eu olhava assim, eu imaginava minha esposa, os meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos autistas. Eu imaginava, falei, como é que vai ser sem mim, sem pai? Eu já pisei na bola com meus outros filhos, cara. Então não vou dar essa mancada agora. Aí eu voltei as pernas pra dentro. Deitei no chão. Sabe quando você chora que você não consegue ficar de pé, nem sentado? A vontade que eu tinha era de deitar, porque eu não tinha forças nas pernas. Meu corpo simplesmente a adrenalina foi tão forte a descarga assim que eu desliguei. E eu fiquei no chão chorando. 15, 20 minutos eu me restabeleci, enxuguei o rosto e fui pra casa. Fui no carro, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, abri a porta, meus filhos, papai!
Aí a minha esposa, vamos pedir uma pizza? Aí, sabe assim? Eu Cara, falei, nossa, eu ia fazer, né? Pedi uma pizza e comendo a pizza eu acabei chorando, desabafei um pouco com ela e ela super, super me apoia. No como dia é o nome seguinte, dela? Joyce, um beijo, meu amor. E aí ela, no dia seguinte eu acordei mais uma vez muito triste, chorando, quadro depressivo agressivo, mas eu não tinha essa noção. E eu tava chorando tanto, Austin, que eu não conseguia dirigir o carro e ir pra empresa. Eu vi um posto de gasolina, eu parei no posto de gasolina e me concentrei ali e falei, eu preciso parar, eu vou beber uma água. Aí eu dei uma mexida no rosto, enxuguei a lágrima, fui no posto. A menina do caixa viu que eu não tava bem. Ela ficou olhando assim, você vê quando a pessoa Sim, sim. quer perguntar alguma coisa assim, não sabe, né? Aí eu peguei água rapidinho, entrei no carro, bebi água, me acalmei, parei de chorar, falei, agora eu vou dirigir e vou pra empresa. Falei, deixa eu pôr uma música. Peguei o celular, liguei o rádio, Bluetooth, e pus uma música aleatória. Nunca eu tinha ouvido música gospel. Nunca. Nas minhas estações do Bluetooth do YouTube Music ali, nunca. E aí tocou uma música que eu achei super legal, o começo dela, eu falei, nossa, que legal. E a música era uma música do Mauro Henrique, me chamou um novo. Ergo os olhos para o monte de onde o meu socorro vem. Sim. E aquela letra, cara, eu me arrepia, falava tudo o que estava acontecendo comigo e o que eu tinha que fazer, assim, literalmente. E aí eu falei, caramba, eu comecei a chorar de novo, dentro do carro parado no posto. Mas eu vi que meu choro tava diferente. E aí eu, olhando assim pra dentro de mim, eu fechei o olho, comecei a chorar. E aí eu me vi como eu estou vendo você. Minha terapeuta, psicologia, depois falou que foi um delírio meu. Mas eu me vi nitidamente e eu estava no brilho, sorrindo, lindo, resplandecentemente feliz. Eu me vi assim. Uau. E eu estava chorando dentro do carro, fisicamente. E como é que eu estava sorrindo por dentro? E eu me via. E eu falando comigo mesmo. E aí eu perguntei para mim mesmo, do outro lado, né? Naquela minha visualização. Falei, o que está acontecendo? Aí ele falou, fica tranquilo. E eu sou o Deus que habita em você. Cara, eu parei de chorar de novo. Fui para a empresa. Cheguei na empresa, sentei na frente do computador, aquela respirada funda, o nó na garganta, pá, desabei a chorar. Entrou a moça da limpeza, me viu chorando, tentei disfarçar que não era nada. Eu até postei isso no LinkedIn recentemente. E ela, 11 horas da manhã, ela veio e me deu um papelzinho. Eu tenho guardado na minha carteira, até hoje. Ela me deu esse bilhete. Há 2 anos. Olha o estado do bilhete para você ver como eu guardo ele bem. Que lindo. Ela me deu esse bilhete e eu olhei assim pra ela, não entendi, né? A gente não conversava muito. Aí sabe quando você não quer ler, você tá, falei, sei lá, que essa mulher quer um bilhete, uns desenhinhos, né? Falei, caramba, tá viajando. Aí eu falei, não, deixa eu ler, vai. Eu vi no YouTube, Ana Clara Rocha, grupo de oração, Exército de Deus. Fui lá no YouTube, procurei Ana Clara Rocha, Exército de Deus, tava rolando uma oração, 11 horas da manhã, ao vivo. Era um canal pra mim. Mais uma vez aquela oração estava falando o que eu tinha passado na noite anterior e o que eu estava passando naquele momento ali até chegar na empresa e o pior de tudo, o que eu tinha que fazer. Que eu vou falar quais são as 2 coisas que vai tirar você da onde você está hoje. E ali, literalmente, a minha vida começou a mudar de dentro para fora. E a gente quer mudar a nossa vida sempre de fora para dentro, né? Sempre faz o A contrário. gente quer comprar carro, a gente quer comprar roupa, a gente acha que é a casa, a gente acha que é a viagem, a gente acha que é a plástica. E na verdade a reforma é de dentro para fora. E eu percebi isso ali, que minha vida estava mudando de dentro para fora.
E eu tive a inspiração de assistir um corte do Douglas Viegas, Sim, e que o Douglas maravilhoso. pega e fala assim: você conhece a história de Jesus? Porra, lê a merda da Bíblia, cara. Lê a história de Jesus, vai pegar, ler um versículo por dia, não é ler um versículo solto, não sei o quê. Comprei uma Bíblia e fui ler a história de Jesus. A gente falou disso agora. E aí, lendo a história de Jesus, cara, eu me senti assim, um derrotado, porque eu falei, o cara foi traído, ele só queria fazer o bem, ele foi traído, perseguido, falaram que ele estava mentindo, ele foi torturado, morto, escorraçado pela família, pelos amigos, por todo mundo, foi traído pelos amigos apóstolos dele, e em nenhum versículo tá lá Jesus reclamando. Eu falei, meu Deus, cara, isso era 2000 anos atrás. Eu tô aqui com internet, água quente, micro-ondas, e eu tô reclamando, cara. Aí eu parei, primeira coisa foi parar de reclamar. Isso pra mim foi uma coisa muito importante. E a partir dali eu comecei a tomar uma postura mais eficiente comigo mesmo, de entender melhor quem é o Murilo, o que o Murilo quer, aonde o Murilo tem que estar. E nesse propósito eu aprendi duas coisas, que é o começo da sua pergunta, né? O que, que é o ponto de inflexão? O que, que a pessoa que está do outro lado precisa saber? São duas coisas muito simples, além de estudar e estar no meio de pessoas melhores. Primeiro, se perdoe. Se perdoe. Entenda que o que você fez está feito e o que importa é o que você está fazendo agora para frente. O que foi para trás já foi. Você precisa se perdoar. Não adianta a gente se remoer. Ah, eu não vou abrir empresa porque um sócio me deu uma canelada. Deu, passou. Entendeu? Ah, eu não vou casar, arrumar mais marido, mais esposa porque eu fui traído. Já foi, passou. Esquece o seu passado, né? As pessoas são traídas por sócio ou pelo esposo, dentro desse exemplo, às vezes porque você mesmo favoreceu aquela situação. Você não tomou os cuidados necessários para fortalecer a relação e a culpa não é só da pessoa. A culpa é sua também. Então, se perdoar é uma coisa que eu pratico hoje e é delicioso. Quando eu dou uma fechada no motoqueiro sem querer, eu falo, irmão, me perdoa, cara, desculpa, eu não te vi. Acaba ali na hora. Ele não vai mostrar o dedo, me xingar, você é folgado. Não, cara, eu errei. Ele pode até fazer isso, mas depois ele se arrepende, né? Ele Ele manda um vai xingar e joinha. depois ele. Pô, joia. É, entendeu? Outro dia, sem querer, eu tava no ponto cego, eu entrei numa rua assim, fechei o cara freou em cima, quase bateu. O cara abriu o vidro pra me xingar, eu falei, irmão, me perdoa, cara, eu não te vi. Tá vendo Me, aí, Cauê? me- Desculpa. E ele tava puxando o ar, e ele fez assim, beleza, toma cuidado aí, mano. Beleza, obrigado, cara. Eu te vi mesmo. Então, essa questão de você se perdoar pelos seus erros. E por que que a gente xinga o outro quando toma uma buzinada? Porque a gente quer estar certo. Assume que às vezes a gente erra Mesmo também. errando, a gente quer A estar gente quer certo, estar né? certo, a gente É quer estar com a impressionante, razão. né, cara? E isso é falta do auto-perdão. Sim. A segunda coisa que é muito importante que eu falei aqui: peça ajuda. Tenha humildade de pedir ajuda. Abaixe a cabeça, desça do pedestal. Peça ajuda. As pessoas gostam de ajudar umas às outras. Quem está ajudando se sente bem em ajudar. Quando você dá uma esmola para alguém, que é algo horrível dar esmola, mas quando você ajuda alguém a pagar uma conta, quando você dá uma carona para alguém na chuva, quando você indica alguém arruma um emprego, você se sente bem de ajudar. E quando você pede ajuda, você está dando a oportunidade daquela pessoa se sentir melhor do que ela está. Às vezes a pessoa está mal, mas só dela ter te ajudado, a frequência dela sobe, ela se sente melhor. E você sendo ajudado, você acaba se sentindo melhor também e você consegue multiplicar isso. Tem a história de um amigo meu, que ele fala assim, que ele mora num condomínio muito rico, e a mãe dele, toda vez que entrava um vizinho novo no Uhum. prédio, ela ia lá uma semana depois e ela chegava no vizinho e batia na porta e falava, ó, você podia me dar uma colher de açúcar, porque eu tô fazendo bolo, acabou meu açúcar e tal. Pô, condomínio de luxo. Que mulher que é um
Ela pegava a canequinha de açúcar. E aí, você pode me dar uma xícara de sal? Ela sempre pedia alguma coisa assim pros vizinhos novos. E aí, quando o filho dela perguntou pra ela o porquê, foi justamente porque era a ferramenta que ela tinha pra deixar o outro à vontade pra pedir ajuda. Por quê? Ô, fiz um favor pra aquela mulher. Agora eu tô precisando de tal coisa, eu vou pedir pra ela, porque eu já ajudei ela. Agora Então era um mecanismo que ela tinha de baixar a guarda do outro. Sim, sim. É. Cauê, acho que ele tá te chamando Cauê. aqui. A tela que tá um tempão, cara, sem o... É, que entrou sem sinal. Que a tela Pois você corta isso descansou. aí, viu? Cara, mas você sabe que toda essa história que você está contando é algo inacreditável, porque, quer dizer, é acreditável, Eu não né? entendo. Mas muitas pessoas acham que só na força do braço é que vai conquistar ou conseguir mudar a sua trajetória, né? E você falou coisas muito importantes aqui. Quando você diz se perdoe, né, se permita errar, Isso. né? Se permita. E a segunda aqui, peça ajuda. Você sabe que muitas vezes a gente falha por conta do nosso ego, por conta da imaturidade e por achar que nós sabemos tudo, né? Sempre tem oportunidade de aprender. Então, quando você pede ajuda, só para vocês terem uma ideia, e conectando o que o Mumu falou, hoje, as pessoas mais bem-sucedidas, elas são apaixonadas por dar conselhos. Por ajudar. E a gente acha que esses caras são intocáveis. Não são. Olha que Contrário. loucura. Você vive mais nesse ambiente do que eu, né? Eu convivo com multimilionários também, mas você ainda mais. E a gente sabe que tem esse acesso. Sim. A gente sabe que a gente pode ir lá... mas vocês hoje estão aí, morando aí, vivendo esse mundo, essa bolha diferente da nossa. Olha, acho que muito dos nossos grupos que a gente participa, em algum momento você foi privado de fazer o convite para uma outra pessoa? Você já foi privado alguma vez? Então, existem diferentes bolhas no mercado e eu tenho uma facilidade de navegar em todas elas. Eu rompo bolhas com muita facilidade. Ser privado, não. De convidar, de estar no ambiente, mas as pessoas alertam. E elas alertam, às vezes, no seu viés político e dentro do seu entendimento. Perfeito. Então, Perfeito. alguém vai me ver com você. Aí todo mundo tem desafetos. Sim. Né? Mesmo que sejam sim. ocultos, velados. Sim, perfeito. Tem. Perfeito. Aí alguém vai ligar pra você e falar, cara, você levou o Murilo lá, mano. Toma cuidado, cara. Murilo, sei não. Aí você olha o resultado dessa pessoa e compara com o meu. Sabe assim? Vergonhoso. É isso. Vergonhoso. Então, eu falo para as pessoas assim, você vai falar mal de alguém? A gente falou isso no começo. Você tem que estar de cima. Exato. E você vai falar mal de alguém, antes de falar mal, traga as coisas boas dessas pessoas. Exato. Traga, porque assim, essa pessoa ela não chegou ali por acaso também. Exato. Então, a gente estava falando dessa coisa do falar do chefe. Né? Exatamente. Pô, isso é uma hipocrisia. Para de falar do seu chefe. Para de reclamar do seu chefe. Faça você a transformação em você mesmo. A transformação começa por nós. E uma coisa que você falou assim do pedir ajuda, eu falo que além dessas duas coisas, eu colocaria mais duas outras. Primeira coisa, e essas daqui, talvez se você tiver essa, você não consegue nem fazer essa aqui. Primeiro, coisas que destroem o crescimento de algumas pessoas e de muitas pessoas, que a maior parte da sociedade. Primeiro, é o medo. É verdade. A segunda coisa, a ignorância, que é o que você falou do conhecimento. Gente, se eu não tivesse convidado o Mumu para vir aqui, eu jamais saberia que ele poderia ou não vir.
com tantos compromissos que você tem, Sim. se eu não tivesse feito esse convite, né? O Cauê, né, Cauê? Se a gente não tivesse ali forçado, cara, a gente não ia saber se você poderia vir ou não. Não, mas esse cara é inacessível, esse cara não, jamais a gente vai conseguir trazê-lo aqui. Pelo contrário, tá aqui você. Eu falo uma frase pra todo mundo, quando eu dou mentoria, quando eu tô em evento, eu falo, eu tô a um WhatsApp de você. Meu WhatsApp tá no meu LinkedIn, é aberto. Meu WhatsApp tá Sim. no meu Instagram, é aberto. Eu tô a um direct de você. Se você falar comigo, eu tenho um tique da resposta. Sabe quando o celular faz pim? Eu, eu quero responder na hora, não sei esperar. Não, e você sabe que a importância do networking, você não precisa começar tendo seu networking com os maiores players. Comece fazendo o seu networking com as pessoas que são melhores que você entenda que são melhores que você, e são pessoas que se conectam a você. Você é musicista, você quer ser médico, você quer ser palestrante, você quer ser mentor, você quer dar aula. Você tem que se conectar com esses nichos, com essas pessoas. A gente participa aqui, Mumu, e você já está convidado Obrigado. desde o início, de um grupo chamado Homens de Honra. E esses dias eu estava no shopping, aqui no Iguatemi, que eu fui ver um aparelho para comprar, passei na Fast Shop. E aí eu estava conversando lá com os vendedores e encontrei um vendedor chamado Bruno. E ele estava com uma outra colega dele. E aí a gente começou a conversar. Ele falou, pô, cara, eu sou barbeiro, mas eu quero fazer mentoria, porque hoje eu já ensino os caras, mas eu tô aqui trabalhando e tal na Fast. Pô, uma puta empresa. Uma empresa que a gente gosta até de ir lá comprar, o atendimento é muito bom, eles treinam muito bem, né? Mas eu falei assim, tá, mas e aí? Tudo isso e você tá aqui, como é que tá essa conexão sua com as pessoas? Ele, pô, cara, eu não sei com quem me conectar. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, sexta-feira, tal horário, você está sendo convidado para participar de um grupo. E lá você vai conhecer muitos empresários, você vai conhecer muitas pessoas. E ali vai ser um canal para que você possa trazer tudo isso que você tem de conhecimento e compartilhar com essas pessoas. Lá você vai encontrar todas as pessoas que poderão te auxiliar para que você consiga entender esse momento seu e talvez viver disso que você sonha em viver, que é teu propósito. O cara falou, não é possível. Não é possível. Não, mas tem tudo isso mesmo. Eu falei, é. Ele falou, tá bom. Meu, o cara passava mensagem para mim, Momo, segunda, terça, quarta, quinta. E aí, na quinta-feira, eu mandei o endereço para ele e ele foi. Nós fomos ali no espaço do grupo Paulo Machado. Uhum. E quero agradecer ele também por ceder o espaço aí pra gente. É um cara também muito bacana. Tá aqui, ó, o livro dele. Hábitos para Enriquecer. Top. É um livro muito bacana. E aí o Bruno chegou lá, o vendedor da Fast Shop, um monte de empresários, um monte de gente e pessoas também como ele. Então, muitas vezes a gente acha que esses grupos são fechados. Agora, Momo, eu já fiz convite pra gente pra dedéu. Pra galera sentir essa transformação. Mas não vai. Não vai. Não é o vai. autossabotador. Síndrome do impostor. E às vezes a pessoa deixa até de falar comigo. Porque fica com vergonha. E eu mando mensagem. Cara, tá tudo bem, meu. Não tem problema. Não deu pra você ir, não tem problema. Né? Mas às vezes as pessoas acabam fazendo isso. Então, olha a lição que a gente teve aqui nesse momento. Primeiro, aprenda a se perdoar. Segundo, peça ajuda. Cara, se você fizer essas duas coisas aqui, a chance de você ter essa ascensão, sucesso, e acredita em você, cara, é possível. Né? A gente acabou de ter um exemplo aqui. Momo hoje tem empresa na América Latina. E saiu da comunidade. Não é porque ele é super inteligente, ele é uma pessoa normal como a gente. Mas ele foi buscar o conhecimento. Ele começou a ler. E não adianta. Aí no sofá assistindo televisão você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada. Nem no TikTok, no Facebook. Nada. Para de viver a vida dos outros. Para de viver a vida dos outros.
ter coragem de assumir quem você é de verdade. E quando você entender quem você é, ter coragem de mudar. Acho que esse é o grande viés, assim, né? Você tomar a decisão de querer mudar de vida. Quando você toma a decisão de querer mudar, tudo em volta começa a mudar junto com você. Isso As é pessoas forte. ficam com essa, né? Com vergonha. Eu aprendi uma coisa com o tempo assim. Pô, vou pra academia. Ah, cara, mas posso ir mais tarde. Posso ir depois. Hoje eu não tô com vontade. O dia que me dá esse pensamento é o dia que eu vou e é o meu melhor treino. Fui convidado pra ir num evento. Aí o evento é às 8, das 6 horas eu tô em casa e falo, sair de casa agora, pegar trânsito. Aí eu não sei, não conheço ninguém lá. Ah, não vou. Aí é que eu vou e é o melhor evento da minha vida que eu Cara, conheço gente. impressionante O isso. nosso autossabotador é muito Sim, forte sim. e a A gente está intuição dele condicionado a isso, é né? condicionado a ser preguiçoso, Exato. condicionado a ficar na mesmice. E quando você consegue tomar a decisão de falar, não, eu tô com vergonha, eu tô sem vontade, mas eu vou no evento. Você vai e é fantástico. Aconteceu isso comigo essa semana. Eu fui convidado para um evento chamado Resenha do Gabi, que é um evento muito top, um High grupo de level. network que para você estar lá, você paga R$ 64.000 para respirar lá dentro. Entendeu? É, Para é isso você mesmo. chegar e É, eu sei, eu sorrir. Pô, conheço. 64 mil, entra. E aí, quem é que tá lá? Empresários, C-levels, diretores, donos de empresa. Nesse, especificamente, foi feito um painel com o CEO do WhatsApp e o CEO da Vulcabras. O cara tava lá, cara, disponível para bater papo com quem tivesse na roda. Sim. Tinham vários outros CEOs de várias outras empresas. E eu, por alguns instantes antes de ir, eu falei, caramba, não sei se eu vou. Aí dá 5 minutos e falo, não, é aí que eu vou mesmo. Então, e eu cheguei lá, foi um dos melhores eventos que eu participei. E eu conheci gente incrível, que em outros lugares eu não conheceria. Eu quero destacar um aqui. O Alan, ele, um executivo, professor. Olhei para ele, eu vi que ele era diferenciado. E aí eu perguntei pra Giovana, que era a pessoa que tava na roda comigo, eu falei, você conhece ele? Ela falou, conheço, é o Alan, tal, não sei o quê. Alan Pichaibit. Eu falei, puta, queria conhecer ele. Aí eu fui até, porque o evento é de network. Sim. Ela falou, mas você sabia que ele é autista? Eu falei, nossa, eu sabia que tinha alguma coisa, cara. Nossa, eu falei, Conectou na hora. agora que eu vou. Cheguei nele, puxei ele pelo braço, assim, eu falei, cara, me ajuda. Preciso falar com você. E ele, claro, fala comigo, o que você quer, como é que eu posso te ajudar? E ele, super expansivo, super falante. Eu falei, cara, olha essas duas crianças aqui. Ele olhou, nossa, eles são autistas. Eu falei, pois é, eu tenho 2 filhos autistas. Conversa um pouco comigo, fica uma noite toda conversando. Eu tive uma aula de como tirar as limitações do meu filho e transformar isso em vocações e habilidades. Ele falou, eu era igualzinho o seu filho. Eu também não falava, eu tinha a seletividade alimentar, eu era antissocial, eu tinha tudo isso aí com seu filho. E hoje, onde eu tô? Tô dançando, a música não me atrapalha, namoro, Uau. faço tudo. Uau. Ele falou, as pessoas percebem que eu sou diferente? Eu nem ligo, tô nem aí, tô fazendo meu trabalho, tô feliz. E eu olhei assim, cara, ele, não, a gente é a favor da diversidade neurológica, de gênero, não importa. E assim, eu tive uma aula fenomenal. Foi um dos melhores eventos que eu fui na minha vida. O evento valeu por ter conhecido um cara que me deu uma tranquilidade, que era um medo que eu tinha de inserir o meu filho no mercado de trabalho, dadas as limitações que ele tem. É toda a insegurança, né, que a gente tem, enfim. E o Alan falou uma coisa pra mim, ele falou: "Me liga, a gente mora perto, me liga, porque eu quero conhecer seu filho, eu quero passar uma tarde com ele. Você topa?" Eu falei, tá topado, meu amigo. Nossa. Quando você quiser. Então, são as oportunidades que a gente vai encontrando, né? Que não é só profissional, Sim, não sim, é sim, sim. só de amor, de relação. São oportunidades pra vida. E eu saí de lá tão leve, Washington. Falei, caramba, meu filho, cara, pode ser um executivo, sim. É só ele trilhar esse caminho, fazer essas terapias e estar no meio de pessoas que vão respeitar e vão educar ele e vai fazer ele avançar.
Mais uma vez, voltando a tudo que a gente comentou aqui, o que vai fazer o meu filho que tem um problema de autismo se destacar na sociedade? As pessoas que estão do lado e o autodesenvolvimento dele voltado para os estudos. Pô, essa coisa do relacionamento é impressionante. O É. network não é só para fazer negócio. O network é para você também conhecer pessoas. Eu já Sim. fiz networking que eu não fiz negócio nenhum, mas Sim. conheci um bocado de gente, pessoas que depois me trouxeram outros ambientes, que me fez participar de ambientes dos quais eu consegui me conectar com pessoas. Por Sim. exemplo, me conectando com você hoje. Sim, sem Através de dúvida. pessoas que eu me conectei lá atrás, de eventos que eu participei, de grupos que eu participei, e hoje a gente está aqui. E tem que ser, a intenção tem que ser conhecer pessoas, né? Sem dúvida. E saber ouvir as pessoas. Porque, olha, tem gente que vai em encontros de networking que é absurdo. O cara fala tudo que ele faz. Tudo, tudo. Aí a gente fala pra ele assim, ó. Calma. Eu já ouvi. Calma. Eu já ouvi. Eu já ouvi tudo. Eu já ouvi tudo. Enfim. E aí, imagina. E aí o mais interessante disso é que essas pessoas, elas vão... Parece que elas nunca conversaram com ninguém. Sim. E elas vão falar e fala tudo. Networking Chega... é uma arte. É uma arte. É uma arte É uma para arte. poucos. Eu fiz uma live com o Fernando Seabra. Desculpa te interromper. Imagina. Eu fiz uma live com o Fernando Seabra, um mega investidor, uma pessoa excelente. Não tenho nada para falar dele, cara muito legal mesmo, migaço. Falando de networking. Fazer o networking sem ser interesseiro e sendo interessante. Interessante. Fazer um networking genuíno. E networking não é quem você conhece, é quem te indica. É isso aí. Quem você conhece são pessoas, contatos, né? E networking é quem você indica. Então, quando você indica, você está fazendo networking, porque você está ligando uma pessoa a outra ao interesse, bem comum, você está triangulando coisas. E networking, uma dica que eu posso dar, assim, eu aprendi. Quando a gente vai numa feira, por exemplo, quando a gente vai num evento, fazer networking intencional. Tudo tem que ser intencional, né? Sim. Você já viu aquelas feiras que o pessoal das empresas se encontram? E aí, cara, quanto tempo? Pô, vem cá e fala, você tá trabalhando aonde? Pô, você viu que o João saiu da empresa X e foi mandado embora? Pô, a mulher dele traiu ele. E é tudo assim. E fica conversando e a feira rolando. A feira rolando. Então, quando eu vou para uma feira, eu vou direcionando o meu network. Eu quero ir para essa feira para posicionar minha marca. Eu quero ir nessa feira para vender meu produto. Então, quando eu chegar na feira para vender o meu produto, se eu estiver numa roda que está falando de futebol, eu saio. Eu vou para a roda onde eu vou poder falar do meu produto. Se eu estou indo num evento e eu quero fazer o networking para encontrar um parceiro de negócios, e eu estou numa roda onde o cara está vendendo o produto dele, eu saio. Eu quero ir para uma roda onde eu tenha parceiros de negócios. Então, esse networking, essas feiras duram 2, 3 dias para dar oportunidade da galera que perde tempo à toa falando amenidades. A gente conversou aqui a questão da reunião online, né? Como é que funcionam as minhas reuniões. Meu lema na empresa, chegou na hora, já chegou atrasado. Você tem que chegar antes. Você quer falar alguma coisa de amenidade? Aí, você viu, o Corinthians ganhou, cara. Caramba, que legal, né? Tal, campeonato, não sei o quê, barulho na rua. Deu 5:09, 9 horas começa a reunião. É resultado na veia, ninguém trabalha em reunião, é checar quais são os parâmetros, ver o que vai fazer, delega a demanda, bora, próximo. Sim. Agora o pessoal fica enrolando muito, falando muita coisa, não consegue executar o network como deve executar. Quando você estiver numa feira e você quiser realmente ter resultados efetivos, tenha intenção, tenha um propósito, porque a coisa acontece assim. E uma outra coisa que eu quero finalizar, né? Se você quer fazer network na rua, mas você não sabe fazer network dentro de casa, esquece. Se você não sabe fazer network com seu irmão, com seu primo, com seu tio, com a sua mãe, com seu pai, se você tem problema de relacionamento dentro de casa com quem te criou e convive com você, como é que você quer fazer bons relacionamentos fora de casa? É pressuposto que você deve se relacionar melhor com quem está mais perto de você.
Com certeza, com certeza. Então, Não, dá bom assim, dia pra sua mãe, dá bom dia pro seu irmão. Pergunta se ele tá precisando de alguma coisa, se relaciona com ele, fica próximo. Ah, mas ele não presta. Mas você aceita um chefe que não presta? Você aceita um amigo falso e não aceita o cara que é o seu irmão? Né? É muito louco é isso, né? loucura, é loucura, é loucura, é loucura. Poxa, Cara, muito gostoso estar aqui quanto, falando com quanto, você, quanto, ô, não, cara, eu de também, verdade. tô aqui, cara, e tem tanto assunto, né? Tem tanto assunto, tem muita coisa, assim, pra gente falar ainda. Cara, Mumu, cara, quero te agradecer. Prazer Eu e sei honra que todo meu, cara. tá uma delícia. A gente ainda É. segue. Ó, galera, só pra vocês entenderem o que é o network. O Mumu tá aqui, a gente encerra agora, mas ainda a gente vai almoçar, tá? Só pra É, vocês saberem. vamos almoçar. Mumu, quero te agradecer muito, cara. Obrigado. É, Foi uma honra recebê-lo aqui. Um cara com uma mente assim extraordinária. Obrigado. É, Você é um motivador, né? Eu encerro esse podcast aqui com muito aprendizado. Para mim, espero que as pessoas aí também tenham aprendido o quanto eu aprendi aqui estando com você, porque todo esse conteúdo que a gente acabou de trazer, que vocês estão vendo aqui, vocês também estão recebendo aí. Então, tudo que a gente está vivendo aqui, eles estão vivendo lá. Sim. Né? São as mesmas informações. A diferença é que a gente está aqui presencialmente. Cara, assim, a tua história, os insights, a mentalidade, impressionante, assim. O pai que você é, com seus filhos, com a tua esposa. Obrigado. Porra, um cara, assim, muito bom para conversar. Muito, muito bom ter você perto. Você transcende essa energia boa, né? Essa frequência, né? Que a gente chama de super positiva. Muito obrigado pela tua Obrigado. presença. Bom, para vocês que estão aí, eu gostaria que vocês não se esquecessem de se inscrever no canal, dar um like, fazer um comentário, tá? Fazendo isso, o algoritmo do YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e transmite para mais pessoas. Então, por favor, ajude a gente aí se inscrevendo no canal para que a gente continue tendo pessoas como o Mumu aqui para poder levar esse conhecimento para vocês. E como é que as pessoas te encontram, Mumu? Instagram, enfim, mentoria. Eu queria que você Cara, agora deixasse aí você então. mexeu com o meu lado leonino, porque é uma coisa muito interessante. Eu fiquei muito feliz. Há alguns meses, 2 meses, 3 meses atrás, eu tive a curiosidade de entrar no Google e procurar assim, quem é o melhor mentor do Brasil? E para minha surpresa, eu estava na primeira linha. Se Uau! você pegar agora o seu celular e você digitar quem é o melhor mentor do Brasil ou o melhor mentor de IoT, você vai ver que aparece o meu LinkedIn na primeira linha. Essa é uma Uau! forma de você me achar. A outra é no É Instagram. difícil, hein? Se você colocar no Google Murilo Silva IoT, que é o que eu trabalho, a mesma coisa vai aparecer. Aí aparece centenas de podcasts, palestras, matérias, entrevistas que eu dei. Murilo Silva IoT no Google, tem muito material lá, muito material bacana. Eu dou muita palestra para universidades. Uma vez por mês agora eu tô dando, não é bem uma aula, mas é como se fosse uma aula, mas é uma palestra na FGV, para as turmas de pós-graduação e MBA. Que legal. Porque existe o gap de mercado e o acadêmico, né? Então Totalmente. eu levo o Totalmente. mercado para dentro da faculdade para o pessoal respirar um pouco a realidade, sair do teórico. Então tem muita coisa lá de palestras e cursos que eu dou para várias faculdades também. Então no Instagram você me acha como Murilo Silva Mentor e são as duas redes principais que eu uso. Então o Instagram e o meu LinkedIn, também Murilo Silva IoT. E manda mensagem para mim se você entender que eu posso ser útil, que eu posso te ajudar, que eu posso te conectar com outras pessoas. De repente, você tem alguma ideia legal, quer transformar essa ideia num negócio, conta comigo, porque eu estou disposto realmente a ajudar a entregar valor para nossa sociedade. Gente, melhor que isso, olha, desculpa, mas vocês estão recebendo esse apoio
via internet. Então, se você mandar mensagem para ele lá no direct do Instagram, Exato. ele vai ler a tua mensagem e ele faz isso, ele lê as mensagens, ele acompanha, ele sabe tudo que estão colocando lá. Então, por favor, aproveitem essa oportunidade. Não deixe passar. Não fica aí, ô preguiçoso, no sofá esperando as coisas acontecerem. Tem que crescer a mente, não a barriga. Exatamente. Cresça a mente, não a barriga. Isso aí. Murilão, Obrigado parceiro. pela oportunidade. Cara, obrigado mesmo. Você De verdade, cara. fora da curva, cara. Incrível estar aqui com você. Obrigado, Cauê, por todo o apoio, Cauêzão. pelo convite, pela paciência com a gente também. Valeu, Cauêzão. Um abraço. É isso aí, galera. Deixa o like. Deixa o like aí, hein? Boa.